E depois de alguns dias, Marcos e Glória estavam passeando pela rua de uma outra cidade, quando de repente o Marcos viu de longe aquele rapaz que ele havia salvado anos atrás, o primeiro rapaz que ele havia trazido de volta dos mortos, quando ele virou um colossal. E o Marcos contou para Glória sobre ele ter sido o primeiro rapaz que ele havia salvado, até antes dele ser um colossal, ele salvou ele de ser espancado por um rapaz. E a Glória ficou olhando lá um tempo e perguntou se ele não iria falar com ele. O Marcos disse que talvez, mas resolveu primeiro observar como ele estava. E quando eles se aproximaram mais, viram que ele havia virado advogado e já tinha esposa e filhos. E no momento ele acabou avistando o Marcos e se aproximou e perguntou para o Marcos se o Marcos se lembrava dele. O Marcos disse que sim, que ele o salvou uma vez de ser espancado na frente da escola deles. E ele disse que foi muito bom o que ele fez por ele. Ele outra vez foi espancado, mas que ele acabou sobrevivendo de alguma forma. Ele disse que aquilo que o Marcos fez por ele, ele nunca esqueceu. Que ele era muito grato pelo que o Marcos fez por ele, porque senão ele poderia nem estar lá naquele dia. E o Marcos disse que não foi grande coisa, mas ele disse que do jeito que ele era doente naquela época, qualquer tipo de espancamento que ele pudesse levar poderia levar ele à morte. E o Marcos se lembrou quando ele foi espancado e morreu, mas o Marcos o trouxe de volta. E disse que ele era muito grato ao Marcos pelo que ele fez por ele. Ele duvidava sobre a bondade dos seres humanos naquela época, sobre se valia a pena ele se tornar advogado, que era o que ele estava querendo fazer para defender gente que era injustiçada. Mas hoje vejo que ainda existe gente boa no mundo que vale a pena lutar por eles. E o Marco disse que é um pensamento nobre dele, e que não foi grande coisa que ele fez por ele, mas que ele disse que garantiu que ele pudesse ter esse futuro. E depois de dizer isso, ele foi embora, que a esposa dele já estava indo, e agradeceu muito ao Marcos antes. E a Glória perguntou se foi ele quem o Jonas viu ele salvando, que acabou levando o Jonas a escolher ele como colossal. E o Marcos disse que sim, ele ficou muito grato em ver que ele seguiu a vida e agora é feliz, e resolveram seguir andando. E perceberam ao entorno de várias ruas que havia sido construído cada vez mais monumentos extraordinários, que as pessoas paravam para ir olhando aos poucos. E o Mark ficou admirado com tanta coisa incrível que eles haviam construído. As pessoas tinham começado a evoluir bastante na criatividade para fazer essas coisas. E a Glória disse que é uma coisa incrível, tudo que as pessoas estão fazendo. Ela nem acreditava que as pessoas tinham tanta criatividade para fazer uma coisa dessa. Nem precisava ser de um outro universo ou de outro mundo bem evoluído para isso. O Marco disse que não é preciso mesmo. E ele também pode fazer umas coisas assim, que ele já havia planejado construir também. E a Glória perguntou quando foi que ele fez isso e não contou para ela. O Marco disse que ele tinha algumas ideias que, como ele não esquece nada, ele começa a acumular ideias assim e pensa em construir coisas. Mas ele disse que por enquanto era segredo, contaria para ela depois. E ela disse que iria ler a mente dele para descobrir. E ele disse que não vale isso. E ela falou que ele acabou fazendo isso no dia do aniversário de 18 anos dela. E ele disse que só estava curioso naquela época. Mas agora, como um sabe do outro, não tem que ficar explorando segredos assim, não. E daí eles foram andando rindo. Até que no momento, o silenciador apareceu na frente deles e disse que eles tinham que ir com eles para resolver uma coisa. E perguntaram o que era tão urgente. Daí o silenciador abriu um portal e puxou eles lá para dentro. E chegaram em um local que era muito estranho. Eles não entenderam muito bem que local era. E aí o silenciador mostrou uma explosão que estava vindo naquela direção. E o silenciador pediu para eles restaurarem esse lugar que ele estava caindo aos pedaços. Mas não entendeu muito bem, mas acabou fazendo o que o silenciador pediu. E daí tudo voltou ao normal e tudo estava bem mais bonito do que quando eles chegaram. E perguntaram que lugar era esse. E daí o silenciador mostrou que era um mundo onde o silenciador tinha os parentes. Ele havia ido visitar e quando viu que está acontecendo isso, a primeira reação dele foi encontrar o Marcos, que era o colossal que poderia resolver isso. Então trouxe ele para poder dar uma ajuda aqui. E daí o Marcos disse que não tinha problema, já estava tudo resolvido. E daí disse que já iria voltar. E voltou com a Glória para a Terra. E depois que eles voltaram, o Marcos falou para a Glória para eles fazerem um passeio pelo mundo, darem uma olhada como é que estão todas as coisas. E a Glória aceitou e foram voando, passando invisível por cima de vários locais, dando uma olhada em como as coisas estavam. O Marcos contou sobre o que o Edgar relatou um tempo atrás,
sobre como o mundo estaria no tempo que ele já era adulto, sobre já não haver mais bandido e foram vendo em vários locais onde já havia segurança bastante, que já não havia mais gente preocupada com roubo ou assalto, que o Marco se lembrava que antigamente tinha demais. Daí eles foram passando também por umas partes onde já estava muito bem a natureza, locais onde era degradado, agora já está restaurada a vegetação, e até a área de preservação que eles viram que estava cheio de vegetação e animais, e até zona onde era hidrelétrica, que ele se lembra de ter visto no mapa. Agora já havia rio correndo normalmente, e foram passando por locais onde havia lixões, agora já não existia mais, que as coisas estavam sendo tudo reciclado, e passaram também por umas zonas onde era considerado bem pobre. Agora havia pessoas já bem desenvolvidas, e já não havia mais gente passando necessidade, até as pessoas que eram consideradas mais humildes agora tinham uma pequena renda e conseguiam viver bem. E passaram por outras partes do mundo onde havia seca excessiva, mas agora já tinha vegetação, e locais onde também não havia água. Havia gente que tomava banho em rios que fizeram lá, e passaram por hospitais onde viam pessoas que entravam feridas e já saíam bem, pessoas que eram consideradas deficientes já haviam sido curadas, com o corpo restaurado, causado por acidente, e mais pessoas que nasceram com dificuldade já havia dado um jeito e conseguido estabilizar o corpo das pessoas, e foram vendo mais de pessoas que tinham problemas de anos de saúde, já não existia mais, pelo que eles viram nos currículos enquanto passavam, e olharam também em vários locais onde havia áreas de lazer para as pessoas, como estava lotado, e viram também outras áreas do mundo onde as pessoas viviam com dificuldade por causa de guerra e fome, já não havia mais nada disso, havia pessoas estudando e também trabalhando, e já fazendo novos edifícios por lá, e passaram por umas partes do mundo onde sabiam que era excessivamente poluído, onde havia muita poluição no ar, e já não encontraram mais nada disso, o ar já estava limpo, até passaram por rios onde tinha poluição excessiva, a água não podia ser consumida, mas viram que já estava tudo limpo e as pessoas tomavam até banho lá, e passaram por várias escolas, e viram lá várias crianças interessadas em aprender sobre várias coisas, e foram vendo vários locais onde havia crianças que passavam dificuldade, estavam aprendendo bastante, e continuaram olhando por essas partes, e viram crianças que diziam ter o sonho de serem exploradores de outros mundos, de conhecer outras civilizações, como os colossais, e continuaram olhando por várias partes do mundo, e depois de um bom tempo olhando várias coisas, Marco com a Glória voltaram para a casa deles, com o Ângelo no colo da Glória. Aí se sentaram numa varanda, olhando a cidade, como estava bem mais bonita do que antes. E a Glória disse que é um mundo ideal, onde o filho dele vai ter a alegria de crescer. E Marco disse que se, antes de tudo isso, alguém contasse que um mundo desse seria possível, ele dizia que não acreditava. Mas hoje ele vê que ele está em um mundo que é considerado quase perfeito. E a Glória disse que o filho dele vai ter a alegria de crescer no meio de toda essa quase perfeição. E o Marco disse que sim. E ele disse que hoje, quando ele foi naquele mundo do silenciador, pensou bem sobre tudo que ele está fazendo e acha que logo, logo ele vai ter que cuidar de outros mundos, onde ele vai querer que eles possam experimentar viver como ele está vivendo hoje aqui na Terra.